A paz do Senhor, queridos juveniles. Aqui que les habla o pastor Miguel. E eu sou a professora Eucilene. Y agradecemos a Dios por estar nuevamente en esta mañana de día domingo en nuestra CBD. Tenemos grandes sorpresas en este tercer trimestre. Cuéntenos, por favor, irmão. Hoje nós estamos num novo trimestre, né? No dia 2 de julho de 2023, né? Nesse domingo de manhã, com muita alegria, iniciamos mais um trimestre que tem por título Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. E essas Epístolas Gerais, também conhecidas como Epístolas Universais, elas são 8 cartas, que são de Hebreus até o livro de Judas. E nesse intercurso, nós vamos ter Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro de Judas. Isso. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula, Vamos a orar, juveniles, antes de comenzar. Oramos al Señor. Pai amado, Señor, en esta mañana, queremos te agradecer por tu grande amor y misericordia, de poder estar juntos, Señor, conectados en esta hora de mañana. Sim, Senhor. Y poder apreciar, estudiar, comprender, Señor, esta palabra preciosa de BD, que juntos vamos a poder comentar, dilucidar, Señor, todo o conteúdo de esta escuela dominical. Sé con nosotros, Señor, sé con cada juvenil, sé con todos los que nos van a asistir también. Pedimos, Señor, orientación, pedimos sabiduría, danos inteligencia en todo, en nombre de Jesús. Amém. Amém. Vamos, nessa aula, estudarmos a superioridade de Cristo. Nessa lição, nós vamos ter o texto bíblico base ou texto áureo, que está no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Acompanhe na sua revista. Mas antes, nós também pedimos para cada um juvenil compartilhar o vídeo, dar um like, né? E chamar muitos visitantes, né? Ya nosso canal já ha tenido uma repercussão, não somente no estado do Espírito Santo, já tem repercussão no estado, no país e fora do país. Claro. Então, nós queremos fazer o melhor, tá? Para Deus o melhor, para sempre. Deus o melhor. Diz o seguinte, o texto base: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Nessa lição, nós vamos encontrar os seguintes objetivos: explicar a superioridade de Cristo sobre os profetas. Vamos enfatizar que Cristo é maior que os anjos, mostrar que a obra de Cristo tem significado maior que a de Moisés e demonstrar que Cristo é Deus. Mas agora nós vamos também chamar um aluno juvenil para fazer a leitura bíblica em classe. Vocês não sabem ainda quem é. Vamos lá, é irmão não muito conhecido. Não, tá bom? Que isso? Vamos aí, solta aí, por favor. A paz do Senhor, juvenis, aqui é o Pedro. E nessa lição 1 do nosso terceiro trimestre, eu fui convidado para fazer nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 1, do 1 ao 6. Então já pega aí a sua Bíblia, pega a sua revista e vem comigo. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho?
E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Obrigada, Pedrinho. Pedro Henrique. Muito obrigado, Pedro, sempre atento aí, explicando y falando de Deus. E que pela es muy dedicação, importante. né? Sí, E pela dedicado. dedicação. Los juveniles son, este último tiempo, hermano Silén, yo he visto que los juveniles están muy dedicados a comprometimiento de la Biblia, a poder falar de Deus en la rua, en todas las actividades da igreja. Nossos juvenis estão de parabéns. Então, este título no es algo así desconocido. Ya es algo que ya ellos ya entienden con certeza el poder del título, la superioridad de Cristo. Nós vamos afirmar isso, né? Isso. Com muita convicção para todos vocês. No tópico 1, conhecendo a epístola, nós vamos identificar que a Bíblia, nós vemos que é um livro especial. Ela é a palavra de Deus revelada a toda a humanidade. E nesse terceiro trimestre, nós vamos estudar um grupo de 8 cartas, de Hebreus até Judas, escritas para o público cristão em geral. Por isso são chamadas epístolas gerais, porque é para todo o público. Sim. A primeira delas é conhecida como carta ou epístola aos Hebreus. Não se sabe ao certo quem a escreveu, nem para quem foi escrita originalmente, mas podemos afirmar que foi redigida por alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento. Desta forma, nós podemos crer que a carta foi escrita para defender a fé cristã entre os judeus convertidos a Cristo. No tópico 2, nós vamos observar: Cristo é superior aos profetas. Sim. Aí nós temos um subtópico, os profetas e Cristo. O autor aos Hebreus, ele inicia a sua carta com uma afirmação. Desde antigamente, isso está na nossa leitura bíblica em classe, em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. Acompanha comigo. Desde antigamente, Deus tem falado de muitas formas através dos profetas, mas agora Ele tem falado pelo Filho, herdeiro de todas as coisas e Criador do mundo. Ora, há milênios que os profetas atuavam como porta-vozes de Deus ao povo, sendo muito respeitados entre os judeus por isso. Mas, primeiramente, Hebreus, ele já estabelece seu primeiro argumento. Jesus é superior aos profetas. E essa mensagem é essencial. Essa é a essência. Jesus é superior aos profetas. Eles sempre tinham essa... no esa sensación, ellos ya sabían ya de que ellos eran profetas, falaban de Dios, sabiendo que ellos estaban en su lugar y que había uno mayor. Com certeza. E nisso a gente encontra também, no livro de João, no capítulo 1, versículo 14, vai mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra de Deus vai mostrar que Jesus Cristo já estava entre os homens, né? Que é o Verbo que habitou, fez carne e habitou entre nós. Y así como tú estás diciendo, hermano Silén, el primer libro de la Biblia, Génesis, en el versículo 1, capítulo 1, dice, Dios hizo el cielo, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Y cuando habla de eso, ya está incluso la Trindade. Sí. Entonces, él está desde el principio. Cuando dice el verbo. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Fundação do mundo. E partindo para o tópico 2.2, Cristo, a mensagem dos profetas, né? Isso. O que os profetas pregavam já era um prenúncio de Jesus Cristo, né? Os profetas do Antigo Testamento pregavam o que recebiam do Senhor.
proclamando muitas vezes a vinda do Messias, o Salvador. Aí eu até anotei em Jeremias, no capítulo 23, versículos 5 e 6, vai mostrar o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça da terra. Os seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça Sim. nossa. Então a mensagem dos profetas foi Jesus Cristo, né? Então Sim. aqui nós já encontramos a superioridade de Cristo, né? João Batista mismo cuando estaba bautizando, él también falou que iba a haber uno que él bautizaba no con agua, él bautizaba con fuego, que venía uno que era superior. Que ele não era digno Eso. de amarrar ao parca dos meus Então, pés, né? los As sandálias. profetas ya sabían ellos, pelas escrituras, que habían alguien superior, estando Dios creador, había uno que iba a estar ya inserto en la tierra. Entonces, cuando apareció Jesús, ficó implícito que la escritura no estaba errando en eso, sino que era algo certero. Sim, aí agora no livro de Hebreus nós vamos, a gente vai observar que vai estar ensinando que a palavra de Deus ganhou carne e ossos, habitou entre nós e abriu o caminho ao Sim. Pai. Amém? Sim. No tópico... Y falando de ese tema, por ejemplo, en Joan Batista, el mismo cuando bautizaba, el mismo faló y decía que venía uno mayor. Yo leo aquí el texto y dice que él le bautizaba en agua, mas el que ven bautizar en espíritu y con fuego, y que él no era digno ni siquiera de amarrar sus... De desatar Desatar sandália. dos seus pés. Ou seja, já estava implícito de que venia uno maior a fazer um trabalho universal. Sim. Então, Hebreus, a gente poderia entender que a palavra de Deus ganhou carne e ossos e habitou entre nós e Isso. abriu o caminho do Pai. Ele né? traía o pão em sua mão. Sim. O tópico 3, nós vamos encontrar que Cristo é superior aos anjos. Nesse tópico, às vezes há uma polêmica entre algumas pessoas de acreditar em anjo da guarda, há um certo misticismo, né? Algumas pessoas cultuam anjos, não é isso? Sim, sim. Então, Cristo é superior aos anjos. A palavra anjo é uma palavra grega que significa mensageiro. Isso. Está presente de Gênesis ao Apocalipse. E dois extremos podem ocorrer. Um extremo é alguém não acreditar na existência e atuação dos anjos. E isso está errado. Anjos existem e é bíblico. Sim. Inclusive, existem categorias de anjos. Sim. Por isso que a Bíblia vai mencionar sobre os anjos. Ela vai mencionar também sobre, se você observar, serafins, querubins, arcanjos, né? Isso. Arquianjo, arquichefe. Se procurarmos todos esses nomes, nós vamos encontrar na palavra de Deus. E o outro extremo, há também o outro extremo, é alguém adorar aos anjos. O anjo de Deus não aceita adoração. Há episódios bíblicos que alguém, pela revelação dele ter sido tão forte, ele caiu prostrado e quase cometeu o equívoco de se prostrar perante o anjo. É João na ilha de Pátimos, né? Isso. E aí o anjo de Deus disse: não, você pode se levantar. Eu sou conservo teu. Assim como você é servo, eu sou servo seu. Aí o anjo disse: adora a Deus. Isso está provado em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, que diz: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Isso era João na ilha de Patmos, da visão que ele estava tendo. Mas ele disse-me:
olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quería yo falar referente a ese tema de adoración a los anjos. Nós temos, en un principio, un personaje que quiso ser superior a Deus, y él era anjo. Y él cometió un pecado del cual Dios lo destituyó dos céus. Y los otros anjos también ellos quisieron seguir a este anjo. Y todos ellos fueron destituidos da gloria de Dios. Entonces, si eso aconteció en los céus, imagine, ese ya es un ejemplo vivo que hoy no mundo tem pessoas de algumas religiões que adoram anjos convertidos em estátuas. Sim. Continuando esse argumento de Hebreus, do capítulo que nós vimos na nossa leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4, traz o seguinte, já foi lido, mas vou ler novamente para nós observarmos. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, que é a perfeita expressão da glória e do ser de Deus, sustentando todas essas coisas por sua palavra, após ter se entregado como purificação pelos nossos pecados. Portanto, tão superior aos anjos, quanto o seu nome é superior ao deles. Portanto, Cristo, ele é superior em natureza e em essência. Os anjos são seres que foram criados por Deus, né? Os anjos, eles a mesma quantidade de anjos que foram criados no início é quanto temos hoje. Porque os anjos, eles não procriam. Eles são seres que foram criados por Deus. E logo nas passagens do Antigo Testamento, demonstram também da superioridade do Filho sobre os anjos, que está provado também no livro de Hebreus, no capítulo 1, se você for na sua Bíblia, até o versículo 14, vai mostrar, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço da igreja do Senhor. Sim. E nós vamos encontrar diversas passagens da palavra de Deus que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Não é? Eles estão os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Sim. Não dos ímpios, né? Não daqueles que desagradam, que são desobedientes ao Senhor. Nós somos guardados pelos anjos do Senhor, porque eles são ministradores, né? em favor da igreja, ou seja, ao nosso favor. Aí eu me lembro também da passagem do Salmo 91, no versículo 11. Eu deixei até a Bíblia aberta aqui para ler para os juvenis, para todos nós. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, mas nos caminhos que agradam ao Senhor. Sim. Então, para finalizar esse tópico, no tópico 3.2, Jesus é digno de adoração.
Apesar de ficar demonstrada essa superioridade de Cristo em relação aos anjos, hoje em dia nós encontramos que muitas pessoas em algumas religiões, eles cultuam anjos. Há um certo misticismo em torno dos anjos. Vocês já ouviram falar, eu tenho meu anjo da guarda. Você já ouviu, pastor Miguel? Sim, ouvi. Então, para muitas pessoas, esse anjo da guarda é quem vai protegê-lo. Mas nós entendemos na nossa lição de hoje que Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. Devemos respeitar a figura dos anjos enquanto agentes de Deus em favor dos salvos, sem esquecer que eles não recebem adoração, somente Jesus. Amém. Amém? E os anjos de Deus, eles exercem ministérios gloriosos no céu e na terra, e são conservos nossos. Eles não querem a nossa adoração e nem pretendem tomar o lugar de Deus, como eu fui citado ali no livro de Apocalipse, né? Então, nós, graças a Deus, que nós temos a proteção, né, desses espíritos ministradores, né, que estão ao nosso redor. Quantos livramentos que nós temos tido, né, que o anjo do Senhor nos guardou, tem nos guardado, né? Quantos livramentos? Você hoje, você pode fazer uma autorreflexão e ser grata ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor tem te dado através dos espíritos ministradores que são os anjos do Senhor. Amém. Amém? E o perigo da negligência está no tópico 3.3. Hebreus, mais uma vez, destaca a importância de prestarmos mais atenção à mensagem do Filho, porque se a palavra falada pelos anjos foi cumprida e Cristo é maior do que os anjos, como podemos escapar da condenação se negligenciarmos a palavra de salvação em Cristo Jesus? Nós encontramos em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2, que, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós entendemos que nós devemos nos apegar firmemente àquele que, sendo Deus, se fez homem, para que, pelo seu sacrifício, nos libertasse da morte e derrotasse o diabo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém? Qué precioso poder falar sobre temas como los anjos. Hasta mismo aquí un versículo que fala, dice, nuestro relacionamiento con Dios día por día necesitamos de ser frecuentemente a la casa del olero. Y después dice, y permitir que seamos moldados por sus manos. Por tanto, precisamos llegar con humildad, reconociendo que Él es superior a todo y a todos. Y aquí en el tópico número 4 dice, y podría hacer una pregunta, y usted me responde ahí mismo. Pode ser no chat, né? Responde no chat. Responder, ¿Cristo es superior a Moisés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí, Él es superior a Moisés. Claro que Moisés tampoco no es cualquier personaje de la Biblia. Es un personaje que importante también. Y, por ejemplo, en años de vida hay una diferencia. Moisés murió muchos años en la tierra. Jesús, ¿cuánto tiempo murió en la tierra? Hermano Silene? Ele começou o seu ministério aos 33 anos, né? A los 30. 30 y terminó a los 33. Fueron 3 años. Y duró hasta los 33. Y el hombre que más duró en la tierra, Matusalén, duró más de 900 años. Entonces, cuando hablamos de Moisés, ¿es un profeta honrado por los judíos? Sí. Hasta el día de hoy, en Israel, Moisés es un grande profeta. E Moisés foi o grande libertador do povo de Israel, né? Então, no estamos falando de cualquier personaje. Podríamos decir que en Israel, ¿a quién se reconoce? ¿A quién se reconoce como el grande personaje? Moisés. Y Jesús es tratado como ¿qué? Como un personaje de la Biblia. Entonces, nós tenemos que entender que Jesús no es mayor que Moisés, sí. Pero aquí hay algo que me gustaría leer, que aquí el que escribió
acertó en algo importantísimo. Dice, los judíos amaban mucho a Moisés y su obra. Un grande libertador, un hombre que vio el mar vermelho, uno de los mayores profetas. Con todo, como en las comparaciones anteriores, el escritor a los hebreos defiende que diante de Cristo, Moisés no pasaba de un mero figurante. Y dice aquí, sin disminuir la importancia de Moisés, somos enseñados que él era un siervo fiel en la casa de Dios. Olha aquí, mas Jesús es fiel como filho sobre la casa de Deus. E aí está a diferença. Aí mais uma vez, Cristo é superior a Moisés. Nós já vimos, Cristo é superior aos anjos. Isso. E agora nós estamos vendo novamente a superioridade de Cristo. Y después dice acá en el tópico 4.2, dice, Jesús es mayor que los apóstoles y el sumo sacerdote. Y nuevamente aquí, veamos que Moisés ejecutó una obra. Y después dice acá, Ele foi enviado por Deus para libertar os hebreus da escravidão, que eles estavam aprisionados como escravos na terra do Egito. no estamos hablando de un fato menor, estamos hablando de un fato que es imprescindible. Pero, dice, Aarón como primero sumo sacerdote, tal fato es lembrado a los hebreos, Lê para devagar. papá. Y después dice, cuando el escritor orienta, salva a considerar a Jesús como apóstolo, un mismo que enviado y sumo sacerdote, ministro, mediador entre los hombres y Dios, danos a fe. Y aquí comienza a hablar sobre Moisés. Moisés dice que Moisés y su obra, concentrando en sí mismo y definitivamente los oficios de profeta, sacerdote y rey. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando que Él no es solamente profeta, Él es el mayor profeta, el mayor sumo sacerdote, Él es el mayor rey. ¿Por qué? Porque Él es creador, Él está desde el principio de la creación. Entonces, Él vino aquí a la tierra a cumplir un papel que era salvar de todo lo que venía a la tierra y darle la oportunidad para que no podamos salvarnos. Pero si Jesús no viniese a la tierra, Él sigue siendo Dios. Entonces Él vino para acá a cumprir uma das tantas coisas que Ele já fez. E o grande amor de Deus, né? É grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande primicia, dice el 5, Cristo es Dios. En Hebreos hay una grande primicia que sustenta todos los argumentos presentados. Jesús es Deus. Claro, Trindade. Filho unigênito do Pai. Esa es una grande verdad que nós, los crentes en Jesús, no podemos nunca jamás esquecer o relativizar, principalmente diante de los incrédulos y los falsos mestres. Entonces, la declaración de fe de las asambleas de Dios, hablando sobre la deidad absoluta de Jesús, nos presenta extensos ejemplos de que Jesús es inequívocamente Deus. Eu gostaria de citar esses textos que Por provam, favor. essa deidade, né? João capítulo 1, versículo 1, vai mostrar o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sim. Quem? Jesus Cristo. Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que versículo maravilhoso. Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. E Hebreus nos adverte a guardar as palavras do Senhor Jesus, da mesma forma que o Mestre nos ensinou para aqueles que o amam. Né? Então, poderíamos resumir en esta EBD de hoy, podríamos resumir la superioridad de Dios, de Cristo, como filho, como deidad de Dios, que Él está en todos los planos, profeta, rey, sumo sacerdote, creación, mas Él siempre estuvo acima de todo. Verdade. Vamos fazer uma conclusão? Pero antes de hacer la conclusión, a mí me gustaría hacer un
uma coisa diferente. Me gustaría como fazer algumas perguntas para alguns jovens. Así que você aqui, antes da conclusão, me gustaría que nos diésemos um momento de perguntas, assim, relacionadas a este tema, DVD. O que você perguntaria? Eu perguntaria a primeira pergunta. Qual provavelmente foi o objetivo da epístola aos Hebreus? Me responde. Segundo, a lição. Jesus é maior que os profetas. Por quê? Por que Jesus é maior do que os profetas? Maior do que os anjos? Por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. E por último, quem são os anjos? Quem são os anjos? Eles estão a favor ou a serviço de quem? Me responda aí, por favor. Vamos à conclusão? Concluindo, reconhecer a superioridade de Cristo sobre todos os seres criados possui grande relevância teológica, entendimento que faz parte da coluna vertebral da fé cristã, mas também alcança uma dimensão prática, piedosa e devocional. É fato, Cristo deve ser adorado, somente Ele, através das nossas condutas como Salvador e Senhor da nossa existência. Nós fomos criados para adorar a Deus e somente Ele é merecedor de toda adoração. Somente assim nós cumpriremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu finalizo, deixando aquele versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Amém. Juvenis, para finalizar, nós vamos a ofertar ao Senhor. Um momento importante também claro, na EBD, vamos ofertar. Né? Então, você que tem seu Pix, seu PicPay, ou a sua oferta para entregar à noite na igreja, né? Vamos ofertar ao Senhor. Para quem é visitante, né? Nós agradecemos a presença de todos os visitantes nessa aula. Em Chile se diz em espanhol, não demos as chauchas. Ou seja, o que seria isso? Não demos os desperdícios. Demos algo que mereça a Deus. Lo que sobra, las migalhas. Não. Dê o melhor sempre para o Senhor. Isso. Amém. Vamos estar orando. E também temos o projeto dos 1000 valentes, né? Participe desse projeto, né? Nós estamos reunindo nesse projeto da compra desse terreno, está sendo mostrado aí para vocês, né? Então abençoe a obra do Senhor, né? Então a obra do Senhor é feita com Deus não precisa do nosso de migalhas, né, amor? Poderia colocar assim, mas claro. ele precisa que nós abrimos o nosso coração e a nossa mão para porque quando abençoar o reino nós queremos de Deus, comprarle um tênis, comprarle qualquer coisa, nós sempre queremos o melhor, é verdade. Jesus é o centro de todo o meu ser, meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa.
orar, Em nome de Senhor. Jesus. Vamos a concluir esta EBD. E muito obrigado por este momento, amado jovem. Amém? Vamos a orar, Senhor. Pai amado, Senhor, muito obrigado por esta preciosa EBD. Muito obrigado, Senhor, por este espacio, este momento, Senhor. Senhor. Nesta manhã, Senhor, te pedimos, Senhor, que nós possamos entender que Tú eres el Supremo, que Tú eres, Senhor, o máximo en nuestras vidas, Pai. Sim, Que Senhor. nós possamos aprender a ser humildes y poder entender, Señor, que Tú, Señor, está sobre nós. Amém, Que Tú Senhor. gobiernas nuestras vidas, Pai. Sim, Senhor. Pedimos, Señor, sé conosco, sé con todos los juveniles de nuestra iglesia. Señor, faz, Dios mío, crecer, Señor, en sabiduría e inteligencia cada juvenil. Y gracias por este momento. Y todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Deus te abençoe.